Olá, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Beto. Estamos aqui entre amigos, hoje falando sobre, novamente, a CDC tendo essa preocupação com nós, colegas, profissionais, cirurgiões dentistas. Nós que fazemos parte desse grupo, desse ambiente que é um ambiente crítico à odontologia, mas não do ponto de vista que seja pejorativo ou que seja um problema, desde que a gente use e abuse das medidas de biossegurança, né, Beto? E em Certeza. conversa com o Beto, conversa com o professor Nildo e com o professor Hilton, com toda a diretoria da CDC, o qual eu cumprimento essa noite, e os colegas que estão aqui também, surgiu a ideia de a gente começar a conversar de biossegurança com um enfoque nas especialidades, né, Beto? Sim, E acho. aí agora, ok, a especialidade então que se começa é a implantodontia com o professor Beto Bueno, que vai trocar, e é um entendedor, uma pessoa muito aprofundada que estuda bastante sobre, além de implantodontia, de cirurgia, também sobre biossegurança, né? Então, Uhum. bem-vindo, professor Beto. Obrigado pela sua dedicação, o seu comprometimento e seu cuidado aí com as dicas que eu tenho certeza que vão ser valiosas para quem está aqui hoje. Ok. Obrigado, Vitor, pela a iniciativa da CDC em disponibilizar esse espaço para a gente também. Você está sempre à frente nesse momento do Covid, um bom entendedor do bichinho coroado, né? Tamo junto. Estamos juntos aí. Vamos tentar entender bem como funciona o bicho, né? E o que ele faz realmente, e como que é feito, através da onde que ele provoca toda esse medo e como ele chegou a essa pandemia também, né? E a ideia de começar pela implantodontia também foi pelas nossas conversas, né? Que, embora a implantodontia seja uma especialidade nova, mas ela mexe com várias situações que merecem muitos cuidados. Sem dúvida. Não só na condição de você estar trabalhando dentro da boca do paciente com saliva, usando alguns artefatos, né, que eu tenho inclusive guia cirúrgico, né, os materiais, e depois de uma parte já colocada dos implantes já colocados, eu vou para outros trabalhos que vão envolver outros grupos de pessoas, que no caso são próteses, envolve laboratório, envolve pessoal auxiliar, envolve material de moldagem, sempre em contato com o paciente com saliva, né? Então, estou, nesse momento, passando algumas coisas que eu montei aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tá Pois certo? é. Show, E, Beto. e a primeira coisa, uma ideia assim acho que isso daqui já passou por várias pessoas, né? Essa ideia aqui de uso de máscara que é extremamente importante, tá certo? Eu, inclusive, a gente vai falar sobre máscaras, provavelmente, né? E todo Ô, o risco de Beto, contar. Oi, vamos lá. você viu que essa semana passada saiu uma matéria, um, o diretor do CDC, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, ele foi catedrático falando que se a população mundial utilizasse a máscara adequadamente por uma semana, eles conseguiriam conter essa, Alta essa alta transmissibilidade. transmissibilidade. Sim, sim. Para a gente ver a Por isso que importância, né, de... uhum. Por isso que eu quis reforçar com essa muito bem ilustrado. Na primeira vez que eu recebi, faz um tempo aí, estava até em inglês, eu não sei nem onde foi publicado a primeira vez, que devia dar um mérito para quem fez esse esquema aí sobre a transmissibilidade. Então começa aqui no entendimento do uso da máscara, né? O risco da transmissão, né? E por onde ela acontece. Então, acho que nesse momento aí, o Dr. Vitor vai entrar para falar. Eu estou passando aqui, né? Ah, Isso. o Aí, SARS-CoV-2, né? O vírus SARS-CoV-2, que ele foi descrito inicialmente em dezembro de 2019, onde foram relatados alguns casos em Wuhan, na China, e que quem diria que um vírus que sofreu uma mutação lá na China, que ele faz parte da família coronavírus, essa mutação ela fez com que parasse o mundo, né?
e nós estamos parados até agora e a gente está tentando agora retomar as nossas atividades. Eu acredito que essa parada foi importante, né, Beto? Essa Bastante. parada para o mundo entender melhor essa doença, para que os governos pudessem, em teoria, se estruturar para que pudessem atender os afetados, infectados por esse vírus. Só que agora a gente tem que começar, a vida segue, né? A gente parou um bom tempo, acho que nunca no século XXI o mundo parou desse jeito, e agora a gente está voltando. E qual que é a característica importante desse vírus que a gente tem que deixar muito claro para os colegas? É que esse vírus é um vírus do tipo envelopado, e o fato dele ser envelopado, ele garante a nós uma ferramenta fundamental para destruí-lo. Então, hoje o nosso antiviral é sim água e sabão, porque o envelope que envolve esse material genético, que é esse material viral, ele provém dos lipídios das nossas células. Então, se você usa um degermante, você consegue destruir esse envelope e, consequentemente, você consegue fazer com que esse vírus fique inviável e não consiga infectar as nossas células. Então, é muito importante que haja que se nós utilizarmos a máscara adequadamente, se nós lavarmos as mãos, se nós protegermos as vias aéreas e a nossa via ocular, a gente está bem protegido para o enfrentamento e para o nosso cotidiano voltar ao normal. Né, Beto? Bacana. E você falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, básica, interessante e fundamental para qualquer desinfecção: a limpeza. Sim, exato. Tá certo? Uma coisa muito simples, né? É, tem aquela brincadeira. Como é que um bichinho desse, com água e sabão, você mata e ninguém conseguiu fazer uma vacininha para ele? Pois é. Aí é outra situação, né? Essa é uma frase de uma criança que falou aí, passaram uma vez. Bonitinho. Eu achei extremamente interessante. Eu acho que é isso mesmo, né? Ele é suscetível a desinfetante em comparação com outros vírus envelopados, né? Isso foi uma publicação do Rutala e está aí só para ilustrar a Recente nossa também. conversa, né? E aí o mais interessante por ele ser envelopado, mas por ele ser pequeno também, né, Vitor? Quer dizer, ele Sim, tem ele tem de 0,1 a 0,1 micrômetro, nanômetro, né? Então, nanômetro. ele é muito pequenininho mesmo. De 50 a 6 nanômetros, de 50 a 100 nanômetros, do 0,5 a 0,1 0,1 micrômetro. micrômetros. Isso. Só, Vamos só que alinhar, né? é, só que ele é pesadinho também, ele tem um peso molecular interessante, né? O que facilita a Sim, precipitação dele, não é isso também? e isso é importante também, porque dos vírus, o SARS-CoV-2 não é um vírus tão grande. Então, pensando na dispersão, qual que é o problema da odontologia para essa nova entidade patológica, né? O SARS-CoV-2, o risco em potencial existe devido à sua transmissibilidade em ambiente clínico, caso o paciente contaminado ou infectado, mesmo que assintomático, num procedimento odontológico, a geração de gotículas aerossóis fique no ambiente. Então, esse vírus ele fica envelopado, não pelo envelope do vírus, mas envelopado pelas gotículas aerossóis, e isso pode ficar no ambiente por muito tempo. Então, o Beto falou do tamanho desse vírus, por ele não ser tão pequeno, ele tem um peso, ele é metade de um lactobacilo, quase. O tamanho dele é de metade a quinta parte de um lactobacilo, que é uma bactéria que vem no Yakult, por exemplo. Então, ele é um vírus gordinho, fortinho aí, e então ele tem um peso maior, então o tempo para ele ficar na superfície, em teoria, é um pouco menor do que em comparação a outros vírus que as partículas virais são muito menores. Mas isso É, também a gente está no campo das hipóteses, das né? Assim, hipóteses. Exatamente, assim como quem são essas testou o hipóteses. SARS-CoV-2 ainda, né? É, exato. Os estudos que descobriram a permanência dele em vários tipos de superfícies, né? Em função desse tipo de trabalho. Então, eu vou colocar essa sequência que tem uma finalização interessante. Eu gostaria do seu comentário também daí. Né? Essa aqui foi daquelas primeiras pesquisas do Xin, né? O chinês que apresentou as diferenças. Inclusive, acho que foi ele mesmo, né? Que falou da água oxigenada, né? Também, nesse mesmo Foi. O Sheng trabalho, também, o o Xin e Shen, o Sheng. É. E que a gente vai conversar também sobre o bochecho de água oxigenada ou não. Viável em pano e madeira até 2 dias, né? E mais interessante é isso aqui, falando assim, que até 7 dias na camada externa de uma máscara cirúrgica. Isso são trabalhos que apresentaram. Sim.
Agora, Van Doreman também, outro, escreveu também que sobrevive 4 horas em cobre, que o cobre ele também funciona como um agente antibactericida e antivirótico também. Aquela história de 24 horas em papelão, 77, 72 horas, até 90 horas em plástico e aço inoxidável, né? E também tem uma relação com pH e também com temperaturas e ambiente, né? Tinha um trabalho falando que quando você tem uma umidade relativa alta, né, e uma temperatura acima de 27 graus, a viabilidade dele torna-se menor, sua Sim. transmissibilidade também de algumas publicações. Mas aqui um esqueminha só para ilustrar bem das superfícies, para a gente lembrar. E quando eu procurei colocar essas imagens para falar do tempo dele em superfície, eu puxei todas essas imagens procurando na internet de consultório odontológico, Que tá legal. certo? Ficou bonito É, esse slide, viu? Muito ficou, pô, bom, gostei. 3 semanas fazendo isso. Ah, tá bom. Mas é brincadeira. Então aqui, ó, a história da superfície da máscara, tá certo? Até 7 dias. Mas precisa entender o que significa até 7 dias e como que ele vai sobreviver. Ele precisa de substrato, claro. Sim, exato. Se eu só coloquei a máscara e guardei, não significa que ele está aí por 7 dias. Né? Como saiu uma reportagem no estado de São Paulo de que o vírus estava no ar. Nossa, isso foi novamente por uma má frase dada pela Organização Mundial de Saúde, né? Um Exato. desserviço novamente. Então você começa a ver pessoas assim agitadas que andam com o vidro fechado do carro e máscara até o olho, né? Com medo de porque ele está no ar, de repente o carro da frente está jogando o vírus para ele, né? Até brinco com essa história. Então, ó, plásticos a gente tem de monte no consultório também. Sim. Várias situações de superfícies, inclusive em cima das bancadas, principalmente. Mania de colocar muitas vezes o que a gente falava de superfícies de lavando a mão, torneira, aço inox, né? Algumas superfícies de lavagem instrumental na presença de aço inox. Aqui um escritório bonitinho de um De consultório todo vidro, chique. envidraçado, 2 dias, certo? se o vírus pousa aí, ele tem até Vamos aí. competência para ficar 2 dias aí, né? Exatamente. Tablados, painéis de madeira dentro do consultório, em sua faixa de atendimento também, até 24 horas. Aqueles gorrinhos nossos bonitos e os nossos jalecos De até pano, 24 horas de pano. todo estilizado, né? É. Interessante que isso daqui é aquela caixa de descarte, ela é de Sim, papelão. Ela é de sim, papelão. Então, se ela estiver no nosso ambiente, ela está sujeita no aerossol próximo a conseguir viabilizar ele por até 24 horas. E aí tem a sim. manipulação, principalmente do pessoal auxiliar nessas horas. Então, o entendimento disso, não tocar, como fazer, como desinfectar ou onde ficar essa caixinha de papelão, tá certo? Perfeito. Mas o mais interessante é essa colocação do próprio von Doremann. Esses estudos, no entanto, foram conduzidos em condições de laboratório na ausência de práticas de limpeza e desinfecção, que devem ser interpretados com cautela no ambiente do mundo real. Eu achei Essa muito foi o legal final. essa Foi o frase final. no É, final do trabalho aí. Quer dizer, então vale assim, eu não tenho que ter protocolo e receita de bolo de um único bolo de fubá. Eu tenho que ter sim. um entendimento de como ele funciona e de quais são os padrões que eu tenho que utilizar para fazer essa limpeza e desinfecção. Não sei se E você é isso entendeu o que é que eu quis dizer. bacana, né, Beto? Acho que a gente tem a competência, a sapiência de entender como que é esse vírus, saber como lidar com esse vírus, e a gente tem que entender que ele pode estar no ambiente como um todo, e a gente tem que proteger esse ambiente nosso de trabalho, tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde dos nossos pacientes da nossa equipe, É, né? porque é aquela história da infecção cruzada, que é um círculo vicioso, né? Tá certo? Sim. Ela começa, pode ser do profissional, do pessoal auxiliar para paciente, paciente para você, você para a família sendo um paciente e fechando todo um círculo vicioso também. Em E alguma uma outra maneira situação. de você diminuir esse círculo vicioso é a gente usando as verdadeiras, as antigas, a que se falam bastante, as precauções padrão, né, Beto?
E Precauções universais. ou precauções universais, tá, esse daí você foi longe, Betão. Almenara que falava assim, mas Eu acho que é quase da mesma época. e aí, então essas precauções padrão, essas precauções universais, só para a gente relembrar desse conceito, Hum, são medidas que são cuidados que nós devemos ter com o nosso atendimento. Então, desde o momento que eu cheguei no meu consultório até a hora que eu sair do meu consultório, durante o atendimento, quais são as medidas que eu tenho que seguir de forma biosegura, então, de paramentação, de esterilização de material, de paramentação de paciente, de antisepsia de paciente, de orientação para meu técnico. Todas essas precauções elas são importantes mesmo que o paciente esteja ou não contaminado. Por isso, então, que essa máxima de entendermos que todo o paciente é um risco e potencial, principalmente em tempos de pandemia, a gente tem que destacar mais isso, que todos têm potencial de estarem infectados e nosso organismo ainda, se eu não tive contato com o Covid-19, eu não tenho imunidade, e então eu posso ter um risco para mim, se eu não me proteger, e eu também posso levar esse risco para minha família, que é pior ainda, né? entendi. E eu estou vendo aqui, tem pessoas que não estão conseguindo entrar. Eu estou passando agora, Vitor, desculpa aí. Imagina, vou pedir pro Diego ajudar aí, o Nilden, que estão aí no backstage para ajudar a gente. Deixa eu dar uma olhadinha no meu celular. Pode seguir, Beto. Não, vamos lá. Eu gostei dessa frase aqui. Agora, nós estamos em quantas pessoas aí? Oxa, tem uma A gente está colega, com Joyce. 15. Isso, que 15. bom. Uhum. Oxa, vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu queria falar sobre isso aqui. Você me ajuda agora também aqui, Vitor. Vamos nessa aqui. E, bom, pensando no paciente que candidata a implantodontia, eu acho que dentro do paciente candidato a implantodontia, eu vou ter também a mesma situação de qualquer outra especialidade. A gente vai ter uma condição de um paciente que vai ter uma questão de urgência, né, que vem para um atendimento eletivo, e nesse sentido eu tenho que pensar nos meus períodos e intervalos de atendimento, tá certo? Perfeito. O que seria um paciente para implantodontia dentro de uma situação de urgência? Você pode dizer, implantodontia é só eletiva? Não. O paciente cai, fratura o dente da frente, incisivo central, incisivo lateral, um canino, porque em queda dificilmente ele vai Vai no fraturar um molar. anterior, exato. Né? E aí tem várias situações. Por que da urgência? Primeiro, pela questão da tentativa de atendimento e reabilitação estética dele. Sim, Segundo, para eu não perder todas aquelas condições que um alvéolo fresco, um alvéolo novo oferece para eu conseguir manter no futuro a própria condição estética dele, né? sim. Aproveitando o desenho do alvéolo, a condição gengival, o suporte, o que puder fazer nesse sentido aí, eu posso fazer. Agora, posso fazer um atendimento eletivo? Sim, posso fazer um atendimento eletivo, desde que você esteja preparado para esse atendimento eletivo. Desde que o seu consultório esteja dentro das normas de proteção preconizadas por várias entidades, pela situação e pelo momento atual. Sim. É isso que a gente está colocando. O que seria isso? Cuidados totais com a biossegurança, proteção da sua equipe auxiliar, sua proteção e preparo do paciente para frequentar o seu consultório. Perfeito. Eu acho isso daqui. Então, o período que eu colocaria seria assim para mim: um tratamento eletivo para implante é um período só. Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar assim, como Sim. qualquer procedimento cirúrgico. Talvez Né? um novo normal isso, né, Beto? É uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar. É. E se as pessoas forem pensar um pouco nesse sentido, ele pode ser até mais produtivo. Sim, com certeza. Você consegue Né? fazer mais procedimentos, não diga implante, né? Mas, enfim, É, você consegue. porque você tem que ser mais direto. Não vai ter aquele atendimento de 6, 7, 8, 10 pacientes que você vai lá trocar gutta percha, que nem a gente falava antigamente, né? Você tem que ser objetivo no final do tratamento para aproveitar toda a parafernália, todo o procedimento que você faz para fazer o atendimento dele. Eu tenho que ser produtivo nessa hora. Eu estou colocando
um avental descartável, estou usando um respirador, eu estou usando um face shield, eu estou usando um óculos. Eu tenho que produzir com tudo isso, já que eu preparei todo o ambiente, né? Sim. E, ao mesmo tempo, dar condições para que a minha auxiliar trabalhe nesse sentido, né? E que Sem dúvida, eu tenho visto isso, infelizmente, que o profissional ele está com o respirador às vezes, só que o auxiliar está com uma máscara cirúrgica. Eu já vi até é, a secretária utilizando máscara de pano, Beto, sabe? Então isso é judia um muito pouco. sério, sabe? E eu acho que não é por mal. Acho que as pessoas fazem porque é desconfortável, Uhum. enfim, mas o risco É, é estar colocando a sua vida em risco, né? é uma briga constante. Bom, e com relação a esse sentido, a partir do momento que eu estou fazendo urgência, independente de ser um atendimento de urgência, independente de ser um procedimento eletivo, né, eu tenho que passar uma orientação para o paciente para a sua consulta. Quais são os cuidados dele para comparecer ao consultório, né? Sim. E isso daí tem que ser enviado por escrito para aquele, porque o falado na entrevista é uma coisa, palavras o vento leva, E entendeu? até para você documentar isso, né, Beto? Até para você ter É, uma segurança que, olha, se você se resguardou, você falou que não estava com nenhum sintoma, você não teve contato com ninguém. Isso, do ponto de né? vista legal, deve ter algum peso, né? Eu acho que tudo que você puder ter a seu favor, Documentar, vale documentado, vale a sim. pena. Então, vou passar os cuidados que eu estou tendo, que eu fiz já. Nesse período aí, eu já fiz atendimento de urgência com relação ao implante e já fiz cirurgia eletiva. Por que muito eletiva? Porque muitas pessoas estão home office. Então, aquele problema que você tinha temporal de pacientes que trabalhavam em outra cidade, residiam em Campinas, muitos estão querendo aproveitar esse tempo para serem atendidos. Sim, Interessante legal isso. essa busca no consultório, que foi bem bacana nisso aqui. Mas o eletivo, dentro de todos os cuidados, tá certo? E os cuidados no comparecer ao consultório, e uma das orientações básicas, não sei se você quer que eu fale disso também. Não, posso comentando também, mas você que é o anfitrião, eu tô aqui só para passar aqui para alinhar para você chutar. Dentro dos cuidados de comparecer ao consultório, ele vai receber por escrito ou por WhatsApp ou por e-mail. Eu vou falar alguns tópicos básicos, né? Que tem aquelas perguntas básicas, né? Se ele está bem, se está tudo em ordem, isso na primeira conversa. E por escrito, que ele compareça no horário marcado e com antecedência. Que ele venha preferencialmente direto para o consultório e não passe em locais públicos ou de grande movimentação, né? E que ele venha para o consultório preparado e trazendo o mínimo possível de bolsas, mochilas, E de pessoas. artefatos, e E pessoas. pessoas também. Que venha preferencialmente sozinho, a não ser que sejam pessoas idosas ou crianças que podem vir Sim. acompanhados de uma pessoa, não trazer cachorro, papagaio, vó, tia, vizinho, amiguinho que dormiu em casa, que era sempre assim, né? Era assim. Isso daí é interessante. Não vir para a cirurgia, principalmente, homens com a barba Eu tenho que aparada fazer a minha. preferencialmente. Eu tenho que fazer a minha, Beto. Vou fazer, uma hora eu vou fazer. Não. A barba parada e para as mulheres, queiram ou não, sem Sem maquiagem. maquiagem. Isso é Isso é um fator importantíssimo. importante, isso está por escrito na orientação pré-operatória, inclusive, dos pacientes. E queira ou não queira, ele recebe por WhatsApp, desculpe, por e-mail, uma revisão ou uma nova anamnese em que ele vai preencher nesse momento. E dentro da anamnese, nessa anamnese, está colocado lá aquelas perguntas. Você viajou recentemente para o exterior? Quando foi a sua última viagem? Esteve em contato com pessoas que apresentaram sintomas ou apresentaram ou estão Foram com positivos, Covid, né, ou foram para a positivos ao Covid-19. Covid-19? Você está apresentando recentemente febre, tosse, Falta dificuldade de ar, pequena respiratória, perda de gosto, cansaço. cansaço, perda de gosto e olfato, dores no corpo, né? Isso está escrito ali para ele responder dentro da anamnese. Isso já está incorporado agora, Uhum, independente do Covid ou não, terminar ou não, tá certo? perfeito. E também foi, vou passar depois
E um fator importante é prestar muita atenção, inclusive isso daí é fato de uma publicação, acho que estava aqui, que eu peguei recente, os cuidados com pacientes imunossuprimidos, imunoscomprometidos, que saiu na Clinical Review Infection Control, de 2 autores da Universidade Federal de Minas Gerais, Que legal. sobre o atendimento, o cuidado no atendimento odontológico com pacientes imunossuprimidos, imunoscomprimidos, principalmente nesse período. Né? Infelizmente são pessoas de alto risco, né? São pessoas que elas têm Exatamente. maior risco de serem atendidas nesse momento, mas que não podem deixar de ser atendidas também, né? Agora, De como forma alguma. patologista, assim, a gente sabe Né? quantos casos estão deixando de serem diagnosticados precocemente. O professor Paulo Moraes está aí para. Ainda bem que tem ele, que aí a gente já sabe encaminhar, já, quando aparece a gente já encaminha para ele. Mas é Uhum. realmente o que acontece, né? As doenças não deram pause nesse Exato. momento de pandemia, né? E aí qual é a Opa, voltei. E qual a melhor indicação para esse momento aí? Seria o seguinte: se eu vou atender um paciente imunossuprimido, o período da manhã é dele, Uhum. tá certo? Eu nunca vou atender ele após o atendimento de um paciente, queira ou não, que eu provoquei um aerossol, um ambiente mais de risco no consultório. E A preferencialmente primeira deveria ser na consulta, primeira, né? primeira Primeira consulta. consulta. Eu tenho pacientes que pedem a primeira consulta, tá certo? Que são as pessoas mais preocupadas, eles ligam e falam: eu quero o primeiro horário. E meu primeiro horário é marcado. Se sua secretária chega às 8, comece a trabalhar no mínimo às 8h30. Não comece a Sim. trabalhar às 8, se ela chega às 8. Trabalhe, Até comece às oito e organizar meia, tudo, né, Beto? trabalhe às 9 horas até organizar tudo e deixar tudo bem preparado para isso. Né? E dentro dos exames, quer dizer, o que é recomendado, primeiro, evitar você trabalhar com exames de imagem no seu consultório, principalmente radiografias periapicais, não tenha necessidade, se eu tiver um procedimento de urgência, principalmente. Já, caí, bati a boca, passa na radiologia, já tira uma panorâmica, uma específica para mim. Eu vou receber Sim, pela internet de forma urgente. Eu não vou ter filme em sim. mãos. Vou ter Uhum. muito menos manipulação e muito menos papel. Né? E é Perfeito. um cuidado nesse sentido que a gente está tendo aí. Né? Legal. Um resumo, mais ou menos, dos procedimentos. E aqui, mais ou menos, um É que resumo. são essas medidas antes do paciente chegar no consultório, né? Então, essa filosofia, acho que os colegas já estão se adequando a essa nova realidade e é bom a Uhum. gente reforçar e dar a sua experiência, como você tem feito no seu consultório e com a sua equipe também, né, Beto? E aí, o que que é esse Uhum. questionário aí? Esse é um questionário resumido meu da primeira anamnese, porque depois o paciente, quando ele chega no consultório, ele faz a consulta, tá certo? Aí cada Sim, item eu vou explorar de forma bem tranquila, conversando com ele, aprofundada, né? aprofundada, para ir, já vem dizendo, tem essa parte aqui que é interessante, né? Faz uso de alguma medicação específica para controle de osteoporose, outra enfermidade, esse é outro vilão que a gente tem, né? Que medicamento está tomando, tá? E acrescentei também agora, mas isso daqui não tinha, tá certo? Isso é Eu legal, porque eu sei acrescentei, onde você vai chegar com isso. exato. O Dr. Paulo está aí, né? Doutor Paulo tá Ele é, aí, ele é o meu mentor iodífico, né? Posso dizer assim, do iodo. iodífico, Né? E eu coloquei se ele é alérgico a algum tipo de medicamento, iodo, algum tipo de alimento, inclusive, ou outros tipos. camarão, né? Uhum. Para a gente poder entender bem essa parte. Então, eu grifei essa E por parte, que é importante isso, Beto, nesse momento? Por que que você porque, levantou, colocou essa nova porque informação? Porque dos trabalhos mais recentes, vamos dizer assim, do primeiro trabalho, quer dizer, sempre tem alguém procurando alguma forma para você minimizar o risco dentro do aerossol. Uma das formas de você minimizar o risco do aerossol no consultório é aquele primeiro atendimento, aquele primeiro bochecho do paciente antes de qualquer procedimento, tá Perfeito. certo? Então começou com a água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio a 1%. E já foi descartado e comprovado de que a efetividade que ele não funciona. Sim. A clorexidina, né, o gluconato de clorexidina 0,12% já era um procedimento normal dentro do consultório, do Já meu fazia consultório, parte da pelo menos já rotina. fazia É, parte da rotina. Isso daí a gente sempre fez a 1%. O que mudou também nessa rotina do bochecho, vou dizer para você, acabou a cuspideira. O paciente sim. fazia o bochecho e cuspia. Acabou. O paciente faz o bochecho e é aspirado no mesmo momento. Então não tem isso. E o gozado que está funcionando.
né? Que Não é bom, a desconforto aceitação tá para boa. ninguém. A aceitação Sim. está boa. E quando você menos distrai, parece que eles estão sabendo de alguma coisa. Você virou assim, a secretária vai pegar o sugador, ele devolve no mesmo recipiente que ele fez o bochecho. Uhum, Estou dando um exemplo do que já aconteceu. uhum. Interessante isso. E surgiram trabalhos recentíssimos agora, publicações de junho, publicações de maio, né, da eficiência do uso do bochecho de iodo a 0,5% até, que até por 15 segundos na eficiência da diminuição, né, da Da presença do carga SARS-CoV-2, microbiana. a carga Da carga microbiana microbiana e também viral. da, da desativação viral, né? A grande vantagem do iodo sobre a clorexidina é que a ação imediata do iodo por contato. A Uhum. clorexidina tem substantividade, né? Então ela tem um efeito residual, né? Ela tem um Residual efeito. ou efetividade, né? Não sei Isso. qual é o melhor termo de usar. E o iodo tem uma ação imediata e funciona muito bem isso daqui, já com vários trabalhos já publicados. Ele está sendo usado tanto pelos anestesistas, que tem um trabalho recente agora da Associação Americana dos Anestesiologistas, né? Seria o ASA, né? American Uhum. Association dos Anestesistas, né? Associação, e que recomenda para os anestesistas o uso bastante de toda a manipulação, limpeza com iodo e preparo do paciente na sua primeira manipulação, Eu desde acho que o que só vale paciente não seja alérgico. destacar. É, Alergia. mas assim, alergia hoje, qualquer tomografia com contraste, né? Se faz essas anamneses também. E eu tenho uma esposa, é ótima. A minha esposa, né, ela é radiologista e essa foi boa, né? E eu sempre pergunto para ela, Mariana, quantos casos você já teve de paciente que teve reação alérgica ao contraste, né? Ela falou que teve um caso ou outro durante a residência, mas assim, é muito baixo, né? Baixo. Também tem alguns casos também na literatura que o professor Paulo Moraes já me falou. Eu não li esse artigo, mas eu acredito no que ele falou porque eu sei que ele é muito estudioso e que também existem relatos da clorexidina que ela também pode desenvolver uma cadeia, pode desenvolver uma hipersensibilidade, né? Não é só o iodo que Iodo pode não. gerar Tem hipersensibilidade. pessoas sensíveis à clorexidina, sim. Eu faço antisepsia da parte externa da face, sempre fiz com clorexidina 2%. Principalmente homens que chegam com a barba feita. Eu tive um caso que foi um caso bastante assim de resposta imediata de, um, de uma coceira, Uhum. de um vermelhidão assim imediato nessas áreas, que foi uma reação top. E tem que contar que o iodo está bem diluído, ele está 0,5%, né? E Sim. em termos de contraste, teve um caso famoso do Pelé, não sei se você sabia disso, ele foi fazer um exame de contraste e ele Ah, quase não. chocou. É. Verdade, Depois coitado. foram perguntar para ele, quer dizer, no fim o pessoal fica empolgado e vai levando o cara, né? Mas ele era Aham. alérgico a camarão e Hum, ele teve uma reação dessa. Aí foi um caso antigo dele, quando ele teve aqueles problemas de quadril. Coitado, Né? que perigo. E aqui também, aqui outras situações, perguntando várias perguntas que a gente explora item por item, né? Aqui da importância. E aqui, ó, viajou recentemente para o exterior, teve contato com alguém que apresentou Covid, apresentou recentemente alguns sintomas como febre, tal, 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 tal. Esse é só um toque, a partir daqui você explora toda a situação. Sim. Isso daí hoje, quer dizer, a gente fala hoje, mas isso tem que ser uma, uma rotina no consultório. Todo retorno de paciente, essa anamnese tem que ser refeita. Né? Eu Sim. acho que isso é por isso que eu cheguei aqui, quer dizer, no E é um top dos. cuidado, não, mas é um cuidado, né? É um autocuidado e também é um Uhum, cuidado com o paciente. E hoje, cada vez mais, está sendo valorizado esse cuidado. exatamente. O paciente ele quer se sentir cuidado, né? Ele quer quanto mais sentimento de adequações que estão sendo feitas, mais ele vai querer estar sendo tratado por você, não? Ele acha interessante isso é verdade. E também no topo da cadeia de contaminação, o pessoal estava colocando os dentistas, né? Você tem os anestesistas, os otorrinos, o pessoal, os médicos otorrinolaringologistas também, né? Tem um risco muito grande porque mexem diretamente próximo do paciente e os cirurgiões dentistas, né? Sim. Pela questão de todos na presença do aerossol, tá certo? Então, os trabalhos publicando, né, a redução do aerossol com o uso com o uso do iodo, né, do povidínio, do O PVPI, PVPI, né?
né? que é o Bem Povidone. colocado aqui para vocês, essa Na Head and publicação Neck, que é uma recente. das revistas mais importantes de patologia. Exato. Ó, Essa Head and Neck, né? esse trabalho foi aceito em 9 de abril de 2020, tá Pois é. certo? Então, ainda não ficou duro o pãozinho, ele está macio, que é caseiro. Tá certo? Aqui é o Journal of Prosthodontics também, colocando a inativação rápida, né, em laboratório do SARS-CoV-2, com o uso também do PVPI aqui presente como antisséptico testado a 0,5%. Ele foi 1 e testado a 0,5% 1,5%, de né? 1,5% e com uma inativação, ó, De bem 15 baixa, em segundos. 15 segundos aqui. Tá certo? Sim. Então, estou passando rápido, porque eu não vou ficar lendo todo o trabalho, senão fica Não, e cansativo. é um bate-papo mesmo, né, Beto? Assim, para saber que Exato. existem alternativas para a gente viáveis. E outra coisa que é muito legal do PVPI ou do iodo, o custo dele, né, Beto? Exatamente. Chegou aí numa coisa muito interessante aí. Eu queimei a largada, Beto. Você queria falar disso? Não, Eu não, adiantei? não, pode falar. Até tinha esquecer disso também, de É, falar disso. Aqui depois a é. pessoa fica sempre perguntando relação de custo, quanto é que eu gasto, quanto fica, né? E E ó, que hoje tem mais que aqui, colocar ó, tudo na ponta do lápis, né, Beto? exato. Aqui está o trabalho do pessoal da otorrinolaringologia na prática, né? Quer dizer, usando 0,5% também, né? Essa publicação também que está colocada aqui. E mostrando que a gente tem situações que parece que a gente está voltando, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer cirurgia, era só iodo. O paciente saía do consultório pintado com a cara, né? E realmente eu não lembro de ter visto pacientes com apresentação de alergia, né? Sim. Isso era comum no hospital, quando eu comecei a frequentar o hospital, onde Há você fazia antes, você uns lavava a mão dois com anos atrás, sabão. Beto. 2 anos, né? 2 anos. Beleza, obrigado. Você lavava a mão, fazia a antisepsia da mão toda, né? Tinha sabão, tinha até sabão de coco na época, e depois você mergulhava a sua mão numa bacia de álcool iodado É, e limpava esse álcool iodado no álcool absoluto, que ficava numa bacia do lado, que era bonito fazer isso. Eu achava bonito, você era mergulhava, ficava chique. bonito. Escorria tudo pelo cotovelo, jogava ali. Cirurgião, né? Negócio chique. Começaram a perceber colonização no álcool. Pois é. E é por isso que foi removido isso daí. Então, são toda PVPI 0,5%, otorrino, anestesistas e cirurgiões dentistas trabalhando. Então, em função disso, a gente vai ter que ter uma responsabilidade pelo conhecimento adquirido cada vez mais. Certo, Vitor? Sim. Sem dúvida. Então, Não dá para negar a ignorância, né, Beto? Não não dá para pode. te negar a ignorância. Por que eles estão trabalhando dessa forma aqui? Era o limite que se tinha do conhecimento e da preocupação. Eu Sim. sempre falo muito disso, do limite, né? Então, veja bem, o colega trabalhando com lupa, tranquilo, com óculos de proteção, o próprio cirurgião trabalhando com óculos de grau, né? Sim. E usando máscara cirúrgica, É, e a sem medo, lupinha aí, ó, a lupa que bonita. Tá legal sem a medo, lupinha. sem medo, né? Usando aliança aqui, tá errado, O tá Beto, certo? já levei uma bronca, levei um puxão de orelha do Beto, que eu tava gravando um vídeo lá na faculdade e eu nem, né, era todo fake, né? E aí te fiz o vídeo com a aliança. Depois que eu terminei de gravar, o Beto, ô Vitor, essa aliança não dá. Eu falei, putz, nem tinha. E é isso, realmente tá, não é o ideal, não é. Isso a gente consegue corrigir, não consegue evitar, né, Beto? Então, esse aqui é um slide que a gente já tinha de aula em que mostrava a evolução da forma de atendimento, todo o cuidado, tudo. Agora você tem que falar de outra forma de atendimento, né? Porque essa máscara cirúrgica, inclusive vendo várias lives, o pessoal falando de muito máscara, quer dizer, primeiro quero agradecer ao Paulo, aqueles artigos que eu passei antes foram cedidos pelo Paulo Moraes, tá certo? O professor Rubens chegando aí para a gente, hein? Seja bem-vindo, doutor Rubens. Ô, Rubão, grande professor, que legal, meu professor. E, é, e eu vindo muitas outras lives, e o Paulo também tem um trabalho muito grande sobre respiradores. Vocês, mais Sim. ainda, trabalharam junto com os respiradores. Na E verdade, a gente sabe, só foi o porta-voz, que começou em 2003, né? Foi o mestrado do Paulo do Moraes, Paulo, que ele fez um exato. trabalho fantástico. E aí, Uhum. logo no começo da pandemia, a gente fez um e-book, ele deu a ideia, a gente construiu essa ideia juntos, formamos uma super equipe e aí o trabalho foi publicado, né? Esse e-book do respirador foi importante, acho que foi o timing certo, porque
tinha muita dúvida sobre isso, né, Beto? Ainda continua, mas... Ainda continua bastante dúvida e bastante alternativas. Porque uma das grandes vantagens que a gente teve da evolução tecnológica e da parte de mídia é a facilidade que você tem de comunicação. Sim, só Mas que ao isso é mesmo ruim tempo, também, né? são muitas comunicações e muitas pessoas tendo acesso e muitas vezes não Interpretações preparadas e com não tão interpretações variadas. adequadas. É, Então a gente é tem que saber complicado. selecionar. Isso é complicado, uma parte dessa. É. Eu queria falar também para o pessoal que está assistindo, por favor, pode abrir o microfone e fazer pergunta ao vivo, certo, Vitor? Exato, aqui é um bate-papo, né? Aqui Essa estamos entre interação. Só amigos. estou Só passando faltou? isso para a gente se orientar, né? Legal. Que eu achei. Inclusive sobre a máscara, ouvindo algumas lives aí, mais pessoal trabalhando de máscara, o ideal para máscara, para procedimento cirúrgico, é evitar o uso da máscara cirúrgica. Uhum. Preferencialmente trabalhar com os respiradores, a PFF2 ou a N95, tá certo? É. Mas O que a gente tem recomendado, né, não sei qual a sua opinião, Beto, mas a gente utilizar, por exemplo, no procedimento cirúrgico, olha só que bonitinho esse rapaz, parece Zé Gotinha. Volta lá pro Zé Gotinha, vai lá no Zé Gotinha, vai. Não, pode falar do Não, procedimento não, aqui. mas pode, não, eu acho que é melhor, ilustra melhor o que eu quero falar no outro slide. Pode passar, Eu por vou favor. falar que nessa máscara aqui era uma máscara tripla, né? Tá Sim. certo? Ela tem 3 camadas. E o Paulo, mais do que ninguém, vai falar que essa apresenta 6 camadas. Sim, a N95, que é essa que o Beto está usando aí, o modelo está usando, e esse é o novo normal nosso. Então, um jaleco, eu já vou falar da máscara onde eu estava falando, eu não estou doido, mas só para reforçar então a paramentação do Beto, né, Beto? O seu jaleco com uma gramatura alta, você está usando uma luva cirúrgica, acho que você está pronto para fazer um implante, que é o caso. Que tipo de gorro é esse? Parece um turbante, Beto. O que é isso daí? Existe uma balaclava aqui muito boa. Ela não é desconfortável, embora possa parecer desconfortável. Eu tenho usado em procedimentos, elejo os procedimentos que eu vou fazer isso aqui, claro. Uhum. De Mário, não estou usando na rotina. O Produziu óculos de aerossol, a gente usa proteção. direto. É, O óculos de proteção que óculos de esse, proteção. protegendo o olho, protegendo as vias aéreas, então com uma N95 ou a PFF2, é algo que nos protege e nos garante, eu não vou falar 100% de segurança, mas uma alta chance de não se infectar se o ambiente tiver risco ou potencial de contaminação, de estar contaminado, né? E esse gorro? Por que que esse gorro, essa balaclava aí, Beto? Por que você Por que que eu usei isso aqui? por que que você está recomendando esse uso desse Eu acho que equipamento? eu estou aumentando a minha proteção, principalmente para as Sim, partes laterais, né? Para a parte de testa, cabelo, essa parte superior aqui, quer dizer, sim. eu estou até tirando o gorro, né? Porque essa aqui Ele ela é substitui o gramatura gorro, né? 40. Ela é Sim, gramatura 40, inclusive, né? Você tem gramatura mais fina e tem gramatura 40. Foi o que eu pedi 40, embora pareça que tá... Esse daqui é 50. Essa sim, gramatura desse avental é 50. E aqui eu quis ilustrar a forma como ela é colocada, né? sim. Você se adapta bem ao seu rosto, né? Depois você pode falar, o quanto vai ficando bem interessante ela por dentro. Então, aqui para mostrar uma diferença básica, uma coisinha simples de forma de paramentação, tá certo? Esses dias eu Aqui, recebi umas fotos do professor Paulo Henriques, da periodontia, é, e ele adaptou a balaclava. Ele fez com a secretária dele, ele me mostrou, ele me mandou umas fotos que ele tinha um TNT quadrado, é como se fizesse um lenço. Você lembra aquele lenço de é, cowboy? Ele fez isso, custo baixíssimo, e aumentou a barreira de proteção, né, Beto? Então, e exato. é descartável também, enfim. É Acho que são descartável também. alternativas. São boas Paulo alternativas. Moraes está perguntando se você está trabalhando com abelha, Beto. Isso é Ô, amigo. Paulo, o Ô, próximo Paulo. litro de mel eu dou de presente para você, pode deixar. O Paulo É, gosta de mel. pô, é muito bom. Mas aqui, ó, uma sequência de paramentação. Estou querendo mostrar aqui que existe uma questão de sequência lógica. Sim, Se eu vou usar essa balaclava ou se eu vou usar gorro, eu não vou pôr o gorro primeiro e depois eu vou colocar a máscara e o óculos. sim, Porque senão vai ficar assim, olha aqui. Eu coloquei aqui a máscara, tá. Depois eu vou colocar o óculos. O óculos ficou por fora. A haste dele ficou por fora. sim, Então não teria sentido na paramentação. E outra, a máscara tem que ficar com o elástico dele para dentro, para que todas as vezes que eu for fazer a remoção dela,
eu não tenha deixado ela numa O superfície de risco. possível contaminação pelo aerossol. Né? Perfeito, Então, é uma sequência lógica de entendimento daquilo que eu não quero que aconteça, tá certo? perfeito. Então, uma sequência básicazinha de informação. Então, o que mudou nesses tempos de Covid para a cirurgia? Isso aqui, tá? E entrar na rotina, que já era para estar na rotina. O Paulo, quando foi a tese dele? 2002, né? 3. Paulo que me corrige aqui. Ele já falou sobre o respirador, né? Tá, então aqui a gente dando uma aula, falando sobre biossegurança, a forma correta de se usar a máscara e o óculos de proteção. Olha a diferença. Tá? Então a gente falava que a proteção contra aerossol tinha que ter pelo menos uma proteção de 5 micras, que era a qualidade para filtragem do bacilo da tuberculose. Que o enfoque era, na época de 80, era a tuberculose, né, Tuberculose, Beto? exatamente. Então eu estou passando um slide que a gente tinha, o que eu acrescentei? Isso aqui, né? Que seria o A face Face shield Shield. e o tipo da máscara. E aqui um exemplo que não é para ser feito. O Né? Não quê? existe essa recomendação por muita gente. Esse óculos aqui com uma vedação lateral muito boa, Hum. mas você não usar uma máscara cirúrgica sobre uma N95, uma PFF2. Assim, Beto, eu vou. Tá, tem uma polêmica aí agora que eu Não, não, jogando não, mas isso. eu acho que não é polêmica, nem é o objetivo disso. Assim, da mesma maneira da balaclava, eu vou falar como uma barreira de proteção. Uhum. Pensando que o respirador ele tem que ser para uso do período. Então, eu usei naquele procedimento, em teoria, antes ele custava 2,50, era viável você descartar isso, né? Uhum. Hoje, está Fácil. diminuindo o custo do respirador, no entanto, ele ainda continua alto para o profissional, né? O custo do respirador, que é uma das principais barreiras de proteção nesse momento. Então, nós temos discutido, então nossos grupos têm discutido bastante, vários profissionais têm discutido da possibilidade de você aumentar o tempo de uso ou aumentar o tempo de vida útil do respirador. E como eles sugerem, como alguns profissionais têm feito, sobrepondo o respirador com uma máscara e essa máscara ser descartada a cada paciente. Mas tá certo que a Uhum. máscara também tá caro pra caramba, né? Exato. Enfim, mas são alternativas que não existe certo e errado. O que Existem existe são alternativas. alternativas para a gente conseguir aumentar a garantia. Pensando que se você vai fazer um procedimento que pode gerar muito aerossol e gotículas, que você pode gerar sangramento, né? Enfim, algum procedimento que vai gerar risco de contaminação. Se esse respirador ele é molhado, se ele é umidificado, se ele é sujo, ele tem que ser descartado. E Exato. quem vai ser essa barreira que vai fazer com que aumente o tempo de vida útil? A máscara cirúrgica, ela não vai aumentar a capacidade filtrativa, nada disso. Só que ela vai funcionar como se fosse uma barreira. É esse o ponto de vista. Mas o que você acha disso, Beto? Não, então, tem vários. Eu estou falando assim que existe uma forma. Eu acabei de ouvir uma conversa hoje, né, em que condenaram o uso disso daqui. Bom, vamos pensar. O risco de você provocar uma umidade superficial na frente da máscara aqui, né, Uhum. tá? Entre as duas. Então, teve esse risco maior. Isso saiu, logo que estava para lançar o e-book, saiu uma nota da Vigilância Sanitária. Eles foram bem incisivos que eram contra fazer esse tipo de situação. Não para odontologia, mas para profissional de saúde em geral. Só que a gente tem que pensar das peculiaridades da nossa profissão, né, Beto? Então, Com por isso que certeza. o pensar faz bem. Então, eu Uhum. ainda continuo falando que é uma alternativa que pode ser viável, que pode ser trazer mais segurança, não segurança, mas aumentar o tempo de vida útil do respirador. Porque não adianta só ele estar limpo se a borrachinha estiver frouxa, Se né? tiver frouxa, Ele tem que estar exatamente. bem vedado. E assim, como que o respirador vai estar bom? Quando você tiver com dificuldade de respirar, ele continua funcionando ainda. Exato. É, É o e que a gente aquele, chama desrespirador. é, o problema aí e outra que foi introduzida, isso daqui a gente já usava desde 2000, vou falar a verdade para você, que seria o pijama cirúrgico. Desde 99, 98 já introduziu o uso do pijama cirúrgico no consultório, nos cursos que a gente dava, né? E hoje isso faz parte da rotina do consultório.
né? E eu acho essa ideia do uso do pijama cirúrgico, é uma excelente alternativa, desde que você tenha essa estrutura para poder colocar, para você poder tirar no Uhum. ambiente contaminado e que você possa se desparamentar e sair do ambiente sem Boa, colocar em risco a contaminação da sua roupa, né? exatamente, né? Do aerossol todo provocado. Então isso mudou, né? Quer dizer, e outra coisa, dentro da cirurgia. Vejam bem aqui, ó. E a higiene das mãos, certo? Não esquecer Sim. sempre da higiene das mãos. Nossa, todo mundo ensinando a escovar as mãos, a lavar as mãos. E olha quando foi publicado isso aqui. 78. Avaliando as áreas, né, mal lavadas das mãos. É. Ok? Então, vê que essa preocupação é antiga. A vovozinha já falava: lava a mão antes de sentar na mesa, lava a mão quando chegar da rua, não era assim? E ficava falando e a gente ficava meio chateado. Então, dentro do que eu falei, não mudou muita coisa, né? Vamos lá, estou entrando em outra área agora. E dentro do que a gente fala, dentro da parte de implantodontia, o que a gente não pode Betão, você esquecer, viu que horas são, né? Só para a não gente saber porque o pessoal tá. está A chamando? gente, não, tá tudo bem. A gente vai aqui hora, só pra gente. Estou sem hora, viu? São 7h22. Tá bom, então vou fechar rapidinho aqui. Daí a gente vai voltar a falar sobre desinfecção, preparo do paciente. Bom, então vamos lá. Preparo do paciente para atendimento. Paciente normal, todo procedimento cirúrgico não mudou nada. E o que eu tenho feito? Eu tenho usado, sim, na parte interna, não só o bochecho de clorexidina, como também a antisepsia interna com povidine. Tá Uhum. certo? Então eu tenho usado direto na parte cirúrgica, tranquilamente isso daí, sem nenhum prejuízo ao paciente, desde que ele realmente relate que não é alérgico. Tá certo? Perfeito. E não tenho medo disso. E faço com E você muito tem gosto. manipulado ele de forma líquida? Ou você mandou manipular ou Eu você pega comprei o Povidine. que ele é uma É um sub, um ele por é cento. e ele Não, é não, DG. não. Eu comprei o Degerman, não comprei o Degermante. Eu comprei Tá, o antisséptico de aplicação local, que ele é em veículo aquoso. Tá tá, certo? O tá. Degermante, ele vem em forma de sabão. Sim. Então, são dois tipos que tem. Então, tanto quanto a escova que você faz para fazer a antisepsia das mãos também. Uhum. Né? Então, a antisepsia é feita com iodo, sem nenhum tipo de problema. A vantagem do iodo na parte externa, inclusive, é que você delimita bem o campo seu de trabalho quando você coloca o campo fenestrado. Você Sim. sabe que aquela área que ele ficou amarelo foi bem feita a antisepsia da fase. Antisepsia. Perfeito. Né? Legal. Dentro da manipulação da parte de implante, na hora das perfurações, a grande vantagem nossa, eu acho assim, quem faz implante hoje, e até mesmo de quem faz endodontia, apesar de tudo, são duas especialidades que talvez estejam mais protegidas do aerossol contaminado, porque o endodontista ele pode abrir um dente com o isolamento absoluto, Sim. diminuindo muito o contato da água e do aerossol com a saliva. E a gente trabalhando com os contraângulos redutores, né, em que você trabalha com velocidade controlada e com motor elétrico e com irrigação, ou de uma forma direta, mas sem aquele fluxo intenso de que sai da alta rotação, onde a gente gera muito menos aerossol. Por quê? Eu estou trabalhando com irrigação e com o sugador bem próximo da onde eu faço a irrigação. Então, o risco da produção do aerossol é bem menor. Tá certo? Pode falar Perfeito. alguma coisa? Não, eu tô hoje eu tô só batendo palma. Mas é Uhum, exatamente esse cuidado, né, Beto? uhum. Sobre aonde, qual que é a dispersão que o baixa rotação provoca do motor elétrico. Ah, muito menor. Então, isso é uma coisa legal. Então, te comentar que o Beto foi comigo, levei o Beto para o laboratório de microbiologia, né, Beto? Fomos fazer uns testes esses dias, semana retrasada, acho que foi, e foi bem interessante porque a gente tem estudado bastante no modelo que a gente criou, a dispersão de gotículas aerossóis. Ponto. Então, nós testamos com alta rotação, com PROF, nós testamos com a seringa tríplice, nós testamos com ultrassom e também testamos, aí que o Beto me ajudou, na parte do motor de implante, né, Beto? Sim. Tanto com contraângulo tanto Ponta quanto reta. a Ponta ponta reta. reta.
para E, enxerto. e assim, foi muito menor em comparação à alta rotação ou outros periféricos, devido ao tipo de irrigação que esses equipamentos têm, que é diferentemente do ar comprimido, né? Exatamente. Então foi bem Então, interessante. Então é uma alternativa também que gera menos gotículas aerossóis isoladamente em comparação a uma alta rotação. Então pensando numa implantodontia ou numa cirurgia, se for fazer um procedimento cirúrgico, se tiver fazer uma odontosecção ou algo do tipo, a alta rotação ela pode ser substituída com segurança pelo fato de diminuir a produção de gotículas aerossóis, um motor de implante. Certo, professor? opa, perfeito. Com pontas duplicadoras do motor elétrico, né? É. A gente pode, existem pontas duplicadoras para isso, também tranquilo e bacana também essa diminuição do aerossol pela CV-Dentos. É. E a gente não Amanhã vai pode ter uma esquecer, live com a CV Dentos falando sobre bacana, o spray control. Então é, fica o convite aí pro pessoal também. bacana. E não esquecer de toda a sequência depois que a gente tem que conversar que não mudou nada. Limpeza do material, sabe? A desinfecção do ambiente, preferência de eleição não esquecer de que a desinfecção do ambiente tem que ser feita com o ambiente limpo. Sim. Limpeza, material para desinfecção se eu for usar o álcool. Eu posso substituir a limpeza e o álcool muitas vezes pelo quaternário de amônia com biguanida de Uhum. quinta geração como um desinfetante hospitalar para superfícies e bancadas, ok? Após o término de um atendimento entre um atendimento e outro, Eu né? acho que é só fazer um adendo aqui em relação ao tempo entre um atendimento e outro, né, Beto? Se você gerou aerossol, se você gerou a orientação hoje, inclusive, eu acho que semana que vem vai sair o novo guia a novas orientações do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que ficou bem interessante. A gente participou, o professor Nildo e o professor Hilson também participamos dessa atualização que saiu em abril e agora vai sair em julho novamente a segunda versão, a versão atualizada. E o recomendado, não existe um tempo mágico entre um paciente e outro, né, Beto? Então, você terminou o atendimento, espera É, 15 minutos, né? A gente não, estava falando, é 15 minutos. Tem que avaliar quanto de gotícula aerossol que você pode ter gerado no seu atendimento, qual o tamanho do seu espaço, quanto maior a sala, maior tem que ser esse intervalo de tempo entre um paciente e outro. Então, essas medidas elas devem ser refletidas e para que principalmente tenha tempo daquelas gotículas de aerossóis se assentarem e aí fazer as desinfecções ou as limpezas e desinfecção, como o Beto disse. Nada de usar vassoura, porque a vassoura ela vai fazer movimento de novo e não vai resolver em nada ter esperado isso. Então, um pano úmido com um desinfetante paramentado, remover essas barreiras de biossegurança também, o Magipac, o saquinho de chup-chup, essas daí, ou o campo cirúrgico quando você estiver fazendo implante, né, Beto? e não esquecer da aeração da sala. Exato, exato. Deixar a Muito janela, importante isso, janelas deixar a abertas. janela aberta para que isso possa fazer com que crie uma corrente de ar e esse aerossol, essa nuvem, possa, em teoria, sair da sala, né, do atendimento. E bom, e vamos finalizar chegando nessa parte, talvez muitas vezes a gente teria que segmentar, inclusive para todas as especialidades, sugestão aqui, né? E Não, fazer eu lives acho que assim. eu acho que é essa a ideia, né, Beto? E fica Uhum. o convite também para os profissionais que quiserem conversar sobre, usar essa ferramenta que a CDC Na está CDC. disponibilizando, porque quanto mais Estamos aí. informação e quanto mais informações de qualidade, baseado em evidências, melhor e mais segurança os profissionais vão ter para voltar à rotina, né? Então é essa a nossa ideia, né, Beto? Exatamente. E estamos aqui dentro da para poder dividir nossa experiência nesses tempos todos aí que está acontecendo, né? Show. E aqui o final, né? Quer dizer, eu sempre gosto de falar do controle de esterilização dos nossos instrumentais. Acho isso muito importante, né? Que são, eu uso basicamente para implantes kits cirúrgicos o integrador classe 5, em que ele vai me dar como parâmetros, o classe 5, ele vai me dar como parâmetros os três parâmetros, né? Tempo, temperatura e pressão. Seria esse aqui, tá? Sim. Então, por exemplo, esse kit ele foi rejeitado, porque essa manchinha escura ela tem que chegar nessa área aqui
para dizer que atingiu o objetivo e chegou nas áreas que me interessava de esterilização. Porque a autoclave você liga e desliga. Ela não vai falar assim, eu não, só vou desligar depois que eu esterilizar. Não, ela não vai falar isso, tá Sim. certo? Ela vai desligar e acabou. E tem vários tipos do classe 5, esses integradores multiparamétricos e esse integrador aqui, que é esse Comply da 3M também, que é muito interessante. E o top, que seria o teste biológico, tá Sim. certo? Aqui feito, que a gente faz no consultório Isso é sempre. microbiologia pura, isso é fantástico, né? É um micro-organismo Esse termosensível, aí, que chama então... Geobacillus termófilos. Nossa, Beto, nem eu que sou professor de microbiologia consigo falar sem ler. Eu só falo Esse, termófilos. G termófilos. exatamente. E se fosse para estufa, seria o subíteres ou subtílis, né? Bacillus subíteres ou Nossa subtílis, que Senhora. é mais alta na escala ainda de resistência. Mas é interessante isso daqui de fazer. Eu falo que isso daqui é o nosso anti-HBS da estufa, da sua autoclave. É Sim, o teste de validade se ela está funcionando direitinho ou não. A gente é fez verdade. hepatite B, faz o anti-HBS para saber HBS. se giram. E para a autoclave você tem que fazer o teste biológico, que é o anti-HBS dela. Pô, Tá certo? Beto. Puxa vida, a gente está com bastante gente presente aqui para Não, e é participar. legal, esses daí são pessoas que realmente estão interessadas sobre o Uhum, assunto, né? São profissionais, são colegas, e uhum, acho que agora também é um momento muito importante, talvez o momento mais importante, né, Beto, que a gente uhum. pode conversar com os colegas, com os amigos, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum caso para contar, pode abrir o microfone também. Aí, Tá ouvindo aí, Fernando? Beto? Alto e claro em bom som. E aí, Primeiro, Fernando, bem-vindo. primeiramente, agradecer a disponibilidade dos dois e como sempre, esse tópico, apesar de muita gente estar falando que está batido, eu queria passar essa informação. Se vocês ficarem atentos, não está batido e ele não fica batido em momento algum. Não mesmo. Vocês estão falando agora com um cara que está convidado, né? Ah, você tá Ah, brincando, é? Fernando. Eu e Marina, hoje eu estou no 12º dia da minha quarentena, acabei Putz. sendo contaminado. É, E é importante quando você vê que legal. com essa preocupação que toda exposta aí por você, né, Vitor, já em 3 lives e agora com o Beto, e eu gosto bastante, eu tenho como referência você, Beto, você é um grande exemplo, um cara que, apesar de a gente não ter nem um contato assim muito grande, mas você é uma grande inspiração para mim, te sigo já há muito tempo. A gente não precisa estar tietando o tempo inteiro para saber quando o cara é top. É verdade. E essa parte que você traz, que é uma bagagem imensa, é uma coisa que você fala com muita propriedade, com muita calma, com uma colocação lógica, com raciocínio lógico. A gente tem como bucomaxilo, né? A gente traz o cacuete das preocupações de centros cirúrgicos hospitalares, isso faz uma diferença tremenda. Então, como é importante, né, essa experiência, você fala, né, ainda o Vitor brincou, falou, 2 anos atrás, né? No mínimo aí, Beto, de hospital, aí você tem, eu acho que você tem às vezes mais tempo de cirurgia, às vezes até que muito médico, né? A gente tem colegas, eu tenho colegas médicos, pacientes, amigos pessoais, que falam, pô, vocês operam às vezes muito mais, vocês são muito Rotina muito mais mais. uma consciência maior. E eu falo agora, porque eu tive ontem, eu estou supervisionado por um médico muito bacana, doutor Manuel Falcão, não sei se conhece, ele é um infectologista e um amigo pessoal nosso, né? E ele falou, Fernando, vem aqui para o Eu centro conheço o médico. Falcão, poxa vida. Isso. Conhece? O Falcão, ele Ele é... morou. Minha mãe, quando estava viva, ele tem um filho, que deve estar agora com 18 anos, é isso? Isso. E quando nasceu, minha mãe era vizinha deles num prédio que morava ali na Maria Monteiro. Minha mãe, quando ele ia trabalhar com as pessoas, eles ficava cuidando dele. Que legal, Foi velho. legal. Vai, Ele tem continua aí, Fernando, desculpa. um menino que é cheio de olheiras, né? O menino que não é de olheiras. Eu falava que Continua aí, eu Fernando. brincava com o Falcão que eu falava que o menino dele tinha cara de soné. Mas, Roberto, e é importante o que vocês falaram ontem, e eu acho que agora vira um testemunho. E ontem eu fiquei umas 4 horas no centro médico fazendo exames. Ele falou: vamos monitorar, aproveita que o hospital está vazio, e realmente está. Ele falou: vem aqui, vamos fazer uma gasometria, fez
toda uma avaliação, a gente fez uma nova tomo, né? Ele falou, vamos ver, você está bem, mas não custa monitorar. Quer vir? Eu falei, não, eu vou. Então, nós fomos, eu fiz lá, e nessas 4 horas que eu estive, eu passei por uns 5 ambientes diferentes, né? Exames clínicos, exame de imagem, avaliação prévia de enfermagem. E, rapaz, você está dentro do hospital, mas eu vi ali que a preocupação que nós, né, que estamos na frente de batalha aí no consultório odontológico, a gente tem uma preocupação muito maior, Beto, muito maior que o próprio ambiente hospitalar. Então, enfermeiros com máscaras finas, eu vejo, porque a gente está acompanhando, isso com uma máscara muito fina, fazendo manipulação às vezes sem a luva, o primeiro atendimento sem luva. Aí fala, mas eu já peguei. Mas tudo bem, né? Você continua no ambiente hospitalar, você é um vetor. Pode então, transmitir para outras pessoas, né? Para outras pessoas. Então, você vê que ali, às vezes, não tem esse cuidado e essa preocupação que nós temos em clínica. Então, Beto, parabéns aí por toda essa sua colocação, essa Obrigado. tua bagagem que você compartilhou agora. Isso é importantíssimo. Isso a gente tem que levar. A Marina, eu peguei da Marina, tá? Eu sei porque Nossa, Marina, como que a Marina fez isso? Retrasada, ela ficou mal. Na sexta ficou bem mal. E eu, no domingo, me senti não muito legal. Na segunda-feira, aquele batata, acordei sem paladar, sem olfato. Eu falei, vou fazer. E nós fizemos exames, os dois estavam. Mas já estamos no finalzinho. Mas você está bem? Vocês estão bem? Cara, bem, né? 100%. Que nós bom. só ficamos com esse sintoma. Ausência total de paladar e olfato. E os meninos estão bem também? E os meninos estão aqui, até por orientação do Falcone, falaram para não tirar do ambiente. Pode ser que eles passem desapercebido. E falou, daqui 3 semanas façam um exame para ver se o IgG se aí imunizou todo mundo. Mas provavelmente vai ser assim, se Deus quiser. Boa recuperação aí para vocês. Mas valeu e olha, parabéns aí, dá uma chance para os outros falarem. E Beto, continua espalhando aí esse seu conhecimento todo aí junto com o Vitor, que está diretamente em pesquisa diária. Isso faz uma diferença. Ninguém está falando aí por empirismo. Vocês dois aí mostrando, junto a São Leopoldo Mandic, que a gente faz uma referência, que está sendo uma universidade preocupada com isso e dando espaço para pesquisa, para trabalho. Parabéns e agradeço os dois novamente. E a CDC é essa casa aí que está acolhendo todos esses profissionais, vocês, professores da casa, que só abrilhantam para a gente. Um abraço aos dois. Valeu. Obrigadão, Fernando. Abração e boa recuperação para vocês aí. Fernando, boa recuperação para você e para toda a família aí, Paulo Moraes. E uma boa recuperação. Valeu, Paulo. Tamo junto, Paulão. Você também é uma grande referência para a gente. Temos que trazer o Paulo aqui, viu, Fernando? Vamos trazer o Paulo aqui. Demorou, Paulo... meu querido. Eu já tentei. Cara. Eu já tentei chamar, só que o Paulo tá me enrolando, mas eu vou combinar com ele de novo. Ele é tímido. Tímido nada. Tímido nada, é sem vergonha. Obrigado pelas palavras aí, Fernando. Tá bom? Você é um batalhador também dentro da associação aí. Eu vou falar 2 frases aqui, que na hora que você estava falando, peguei da sua esposa, né, Marina? É interessante isso, você está no mesmo ambiente. Aquele exemplo das máscaras deve ser legal, né? Nessa hora. Mas aí tinha o Eduardo Dias de Andrade, que sempre brincava quando ele falava, no começo de aula dele, eu guardo até hoje, brinco com ele, que ele falou assim, há 2000 anos atrás teve uma palavra que falou que serve muito bem quando a gente está falando de infecção, na época que ele falava. Estava escrito assim num livro, grosso. Bem-aventurados aqueles que creem sem nunca ter visto. Esse é o vírus. Esse é o vírus. E eu falo uma outra com relação à biossegurança, que é uma frase que eu criei, isso aí é minha mesmo. Eu vou até anotar, viu, Beto? Eu vou falar, vai Dom Beto. Fala devagar, Beto, para a gente anotar aqui. Não, brincadeira. Eu falo assim, eu moro numa rua, num condomínio, onde todo dia eu atravesso a rua, durante 25 anos. Eu olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo, não vem nenhum carro. Aí passa mais um dia, olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo, não vem nenhum carro. Aí chega um dia, eu estou com pressa, estou de saco cheio, se você quiser saber, eu vou e atravesso a rua. Eu falo, faz 25 anos que eu olho, não passa nenhum carro, na hora que eu vou atravessar, passa um carro e me atropela. Então eu falo que 25 anos de cuidado eles não se somam no descuido que eu tive. Eles não são preventivos nessa hora. Então, todo dia eu tenho que tomar sempre o mesmo cuidado, embora ele seja cansativo e parece que
não vai me trazer nada. Em biossegurança é isso. Todo dia é um novo dia. Não tem essa. Não é acumulativo, Não é né, acumulativo. Perfeito. Valeu. Valeu. Valeu, Beto. Valeu, Vitor. Excelente. Grande professor Rubens! Tá bonitão, hein, professor? Que saudade do senhor. Estava aí, né? Esse é o mestre aí. Meu inspirador aí também, viu? Posso falar, o Chianta Nossa. falou que se posso ser alguma coisa dele. O Chianta, agradeço também ao Dr. Rubens, que um pouco do que eu passo eu recebi muito dele. Todos nós, né? Rubão, grande. Ó, o Paulo Moraes também, pô, daqui tá bom, hein? Professor Rubens, o meu abraço e minha reverência ao senhor também, que é o nosso grande exemplo aí da Buco. As grandes cabeças que são referências para a gente. Como nós somos privilegiados, né? Como nós somos privilegiados de ter essa turma. Opa! E melhoras aí, Fernandão. Obrigado, Rubens, obrigado. Legal. Pô, e aí, Muito professor Paulo, o senhor tem uma consideração para fazer, professor? Não, só parabenizá-los aí pela apresentação, tudo ótimo. É isso aí mesmo. Paulo, vamos combinar uma com você também aqui, viu, Vamos. Paulo? Tem muito para compartilhar. Esses seus cabelos brancos aí tem história. Legal. Cabelos brancos, tão lindos, cansado. Ainda ganha de deixa, ganha uma melodia. Aí, Não, tá e vendo? ainda aqui, ó, fechou a live com chave de ouro. Melodia do Dr. Rubens com o Paulão. O Rubinho vai fazer uma live com a flauta. Ah, é? É, ele toca a flauta. Ô, pessoal, deixa eu só entender aqui que eles estão me pedindo aqui para eu passar uma... Como que é, Nilden? Uma atividade, um questionário de... compartilhar, peraí. Embaixo parece uma enquete. Peraí, deixa eu fazer aqui, pessoal. Iniciar enquete. Para vocês responderem, por favor, que isso é importante para a CDC. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, por favor, respondam para a gente aí antes de finalizar, porque depois o pessoal já vai saindo e a gente não tem essa... Aquele negócio de qualidade e satisfação, né? Serviço de satisfação da CDC. Pronto. Já respondi. Alguém tem alguma pergunta, alguma situação, ou esses quadrinhos são só enfeite aqui, será, hein? Aqui. Estão todos aí ou não? Diego, foi bem, Diego, do Cadê o marketing Diego? aí? Diego ele tá mandando um WhatsApp aqui. Ó, então legal. Ó, aí, Fernando, legal. Boa. Obrigado, hein? Quarta. Melhoras, Fernandão. Se cuida, cara. Legal. Bom, Vitor, primeiro agora eu quero agradecer também a forma tranquila como conduziu aí a apresentação, né? E a gente tem a responsabilidade sobre o que a gente falou, né? Aqui para muitas pessoas. Né? Então, espero que a gente continue para frente com muito mais coisas. Eu quero que a gente tenha boas novidades daqui para frente. Eu também espero. A gente está trabalhando para isso, Beto. Eu boas também. Novidades, sempre que surjam novas histórias. Eu te agradeço também por ter topado esse desafio aí. Foi realmente o que a gente tinha conversado, um bate-papo entre amigos, finalizando de uma maneira especial, matando a saudade à distância do professor Rubens, falando com o Fernando, também com o Paulo. Então foi muito bom. Obrigado, viu, Beto, por você compartilhar com a gente a sua experiência. E fica o convite de novo para os colegas que quiserem falar da sua especialidade aqui com enfoque em biossegurança. Aqui é a casa do dentista, né, pessoal? A CDC é a nossa casa, então vamos aproveitar da nossa casa. Estamos juntos aí, ó, esperando vocês. Qualquer dúvida, estamos presentes aqui também, no que a gente puder ajudar e compartilhar. É um gosto muito grande isso daí, sabe? Eu acho que o que a gente sabe, isso daí tem que ser compartilhado. Eu não posso guardar para mim, não. Show. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite. Um bom descanso e até a próxima. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado.